né? Já teve o nosso amigo ali que falou que não saía de lá. Ia lá bastante, águas termais, na época do frio bem forte aqui, lembra de nós, porque quando a gente chega lá na cidade, nas águas, está saindo aquela fumaceira, aquela água gostosa, boa para tomar banho na época do frio. A minha esposa é nutricionista, e a Sara, às vezes ela reclama, hoje ela já acostumou, ela fala, mas meus pais não podiam ser profissionais de saúde, porque aí eu poderia comer à vontade, né? Essa aqui é a Amélia, ontem eu apresentei, mas alguns acho que não viram. Eu uso a Amélia porque eu tive pólio aos 6 meses de idade. Bom, irmãos, mensagem de saúde foi dada por um Deus magnífico, que deu os 10 mandamentos para nós, mas também deixou a mensagem de saúde para que nós tenhamos vida em abundância, para que a gente possa também ajudar outras pessoas. Por favor, pode. Eu estou. Que bom. Tem aqui, pode. Pode passar. Vamos lá ver. Isso, Daniel. Olha, eu estava pensando num personagem. Quem eu poderia falar para que pudesse mostrar na Bíblia uma vida transformada através de uma alimentação saudável? Daniel. Ok, pode passar. Então, Daniel era filho de uma família bem boa de grana, né? Daniel não era escravo, vivia bem, devia ter lá o seu carrão, era adventista, mas quando ele achou que estava tudo bem, vieram os babilônicos e arrombaram com tudo, quebraram os portões, e acredito que mataram os pais dele, porque Daniel nunca mais viu os seus pais, e levaram ali amarrados pés e mãos para a Babilônia. Pode passar. Imagina só, era 1.500 quilômetros para chegar de Israel à Babilônia. Então eles viajavam 25 quilômetros todos os dias, com as mãos amarradas, os pés amarrados ali, talvez um pé amarrado no pé do outro, para ninguém fugir. 25 quilômetros todos os dias. Eles, naquela época eles matavam tudo quanto é coxos, aleijados, cegos, deficientes, matava tudo, né? Bom, a cidade ela tinha 53 templos. Imagina só que eram os dedicados, os mais importantes, mas tinha as igrejas menores, que eram 955 pequenos santuários para os deuses. Possa? Sim, eles adoravam o sol, né? Todo o corpo celeste, e a história mostra que eles criaram também esse negócio de astrologia. Passa? As muralhas eram enormes, de quase 20 metros de altura, de 4 a 8 de largura, dava para passar um ônibus nas muralhas, e tinha milhares e milhares de pessoas, 20 quilômetros mais ou menos a cidade. Bom, agora imagina só a alimentação. Eles comiam burros, cabeça de burro, de jumento, comia ganso, comia coelho, comia o porco, né? Não queria nem saber de uma dieta. E era interessante, o rei tinha que ser gordo, o rei tinha que comer muito. Se o rei fosse assim, da minha espessura ou da espessura do pastor, não podia ser rei. Ele tinha que sentar e comer quase que 2 a 3 dias ali. A história mostra que em alguns lugares, no próprio banco, já tinha um buraco para latrina. Ali um balde, alguma coisa. Então o rei sentava, ali ele comia, defecava, urinava e ficava. O rei tinha que ser bom de bico. Pode passar. Mas, imagina só, Daniel tinha prometido que ele iria servir a Deus. Haja o que acontecesse, ele continuaria a ouvir o Deus que deu os 10 mandamentos e que deu também a mensagem de saúde. Imagina só aquela alimentação do rei, deliciosa. Meu primeiro emprego foi no Ministério da Justiça, em Brasília.
E eu coordenei a equipe que restauraram lá o patrimônio bibliográfico do presidente Juscelino Kubitschek e também do Superior Tribunal Militar de Justiça. Eu não servi o Exército, então, como portador de deficiência, entrei cedo no Ministério da Justiça, com 17 anos. E eu atendia os ministros, a restauração do patrimônio bibliográfico dos ministros, e a comida era a melhor comida possível. E é claro, tinha, naquela época ainda não era vegetariano, não, terminava comendo aquela comida. Mas Daniel não quis saber da comida do rei, e ele disse, por favor, troca a minha alimentação, né? Me dá algo saudável, frutas, castanhas, leguminosas. E é interessante que ele pediu só 10 dias. Às vezes eu tenho pacientes que chegam na clínica e falam, doutor João, mandaram cortar o meu intestino, tirar 1 metro do intestino. E eu não quero, por favor, me salve. Eu falo, me dá 30 dias, que nós vamos resolver o seu problema. Doutor João, falaram que tem que cortar um pedaço do meu calcanhar. Por isso e por isso, por isso. Me dá 30 dias, vamos mudar a sua vida. Tem que amputar o meu dedo. Ontem eu contei que o rapaz tinha que amputar o dedo, ficar internado no hospital, 10 dias para amputar o dedo. Então, vamos mudar os seus hábitos, vamos tratar. E graças a Deus, esses períodos, normalmente em 30 dias, dá para você mudar a sua vida. E em 10 dias, Daniel mudou a aparência dele. Pode passar. Não se encontrou ninguém mais inteligente do que Daniel. Só que Daniel tinha algo a mais. Deus deu sabedoria, porque ele mudou os hábitos alimentares, e Deus abriu o canal dele com Deus. A alimentação modula o nosso cérebro. E agora Daniel era sábio, porque tinha uma alimentação saudável, e através de bons hábitos, a mente dele abriu para ele escutar o Deus Santo, poderoso Deus, Criador dos céus e da terra. Pode passar? Nós vimos que naquele momento de fé, Sadraque, Mesaque, né, e Abednego, eram para encurvar diante da estátua, e naquela hora eles olharam, imagina só, você está de frente do terrorista, esses terroristas aí, e aí você olha para ele e fala, eu não vou ajoelhar, não vou adorar nada, a não ser o meu Deus, e fala para ele, você pode me matar, Deus pode me matar, fazer o que quiser, mas não vou adorar. E o rei estava de frente para eles, e o rei, a gente sabe como o rei ficou furioso, porque ele se acreditava até mesmo um Deus, dono da vida. E ele falou, e fique sabendo, rei, que se Deus quiser me queimar na fogueira, ele vai queimar. Mas se Deus não quiser me queimar, ele vai me dar vida. E o rei pensou, duvido se tem um Deus que mandou aumentar a fogueira, vamos ver quem é esse Deus que não vai sapecar esses jovens. E a gente conhece a história, isso pode passar. Daniel era um homem de oração, era um homem fiel a Deus. Quando nós temos um propósito, mudar os nossos hábitos, né? Nós não podemos confiar em nosso próprio domínio próprio. Né, em nosso domínio próprio, nós devemos confiar no Deus, Criador dos céus e da terra. Pedir a Ele, porque o nosso corpo é fraco, né? É fraco. Sim, Daniel foi primeiro-ministro em 2 reinos, tamanha sua sabedoria, domínio próprio e controle da situação. Pode passar. Então, nós vemos aqui que alimento está muito ligado a domínio próprio, a caráter. E Daniel foi moldado por um Deus maravilhoso, né? Através da sua alimentação. Pode passar. Então, vamos lá. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Veja só, domínio próprio e caráter. Às vezes a gente perde o nosso controle por nada, mudança de humor, a pessoa é um doce, muda de humor muito rápido, fica tenso, pode passar?
Então vamos lá. O fruto do Espírito Santo é o quê? Alegria, amor, bondade, domínio próprio, fidelidade, generosidade, mansidão, paz, paciência. Passa. Agora, volta, desculpa. Como é que você vai ter o fruto do Espírito Santo se você não cuida do templo do Espírito Santo? Se eu bagunço o templo que é o meu corpo, né? Eu não vou ter frutificado o fruto do Espírito Santo. Então, muitas pessoas se enganam que mensagem de saúde não tem nada a ver com o nosso caráter, com a nossa vida, né? Mas o domínio próprio vem com o tempo, quando nós cuidamos do templo do Espírito Santo. Se eu rego, preparo a terra, e agora eu planto, eu vou colher bons frutos. Mas eu tive que preparar a terra, que é cuidar do templo do Espírito Santo. Então vamos lá, o intestino, tudo começa pelo intestino. O anjo mau sabe como chegar no cérebro. Então muitas pessoas pensam assim, bom, o diabo vai direto para o cérebro. De maneira nenhuma, é tudo muito sutil. Começa pelo intestino. Então vamos lá, alguns alimentos, nós temos aqui açúcar, hábitos alimentares inadequados, estresse, fadiga, excesso de medicamentos, agrotóxicos, metais pesados, infecções recorrentes, cigarro, bebida, já não é com a gente. Isso termina, provocando uma exposição a fatores de risco, né? Também gera a morte das bactérias boas. Nós temos de 2 a 3 quilos de bactérias boas no nosso organismo. Então vamos lá. Quando morrem essas bactérias, as bactérias boas, elas estão lá num tamanho, elas estão numa quantidade boa, e as patogênicas estão bem lá embaixo. Quando você come muito açúcar, muita massa, muito medicamento, não pratica exercício, está sempre exposto a estresse, a poluição, as bactérias morrem e dá o nome de disbiose. Vamos começar de cima para baixo. A disbiose provoca alterações gastrointestinais, doenças inflamatórias intestinais, esofagite, obesidade. Você sabia que muitas pessoas que não conseguem perder peso porque tomou muito medicamento, muito açúcar, não pratica exercício e conseguiram matar as bactérias boas. Aí vem gordura no fígado, esteatose hepática, provocado pela morte das bactérias boas. Baixa imunidade, humor alterado, mudança de humor pode ser provocada pela morte das bactérias. Depressão. É interessante como a gente trata alguém com depressão, repondo a flora intestinal. Aí vem infecções recorrentes urinárias, osteoporose, pancreatite, câncer, doenças reumatológicas e a autoimune. Olha, aquilo que você come pode matar as bactérias e gerar a disbiose e todas essas doenças, até mesmo depressão e assim por diante. Bom, vamos lá o que Ellen White, a educadora Ellen White, falava sobre algumas coisas. Primeiro, medicamentos. Eu vou repetir isso aqui, ontem eu falei, mas a automedicação é responsável por cerca de 20 mil mortes. Hoje não é mais, isso aqui é dados de 2006, né? Nós temos hoje talvez 60 mil, quase 100 mil pessoas morrendo com intoxicação medicamentosa. Pode passar. Os medicamentos que mais matam são os analgésicos, antitérmicos, anti-inflamatórios. Em segundo lugar, antidepressivo e estimulantes. E os cardiotônicos. Quem não toma analgésico, gente? Né? O pouquinho que eu entrei aqui, eu já conversei com algumas pessoas que tomam analgésico. Né? Toma porque trabalha muito. E na emergência tem que tomar. Ninguém está pagando pecado porque tem dores. Né? Mas o excesso vai gerar outros problemas e que volta lá na disbiose, porque mata as bactérias boas, o excesso de medicamento, e você engorda, tem gordura no fígado, depressão, porque há um ciclo aí triste. Passa.
Olha, Elvis Presley e Michael Jackson. Elvis Presley, ele era apaixonado em doces e medicamento. Comprou uma farmácia, porque o rapaz não queria vender para ele o medicamento para dor de cabeça, que era controlado, e ele comprou essa farmácia, e ele morreu sentado, com infarto agudo do miocárdio provocado por excesso de medicamentos. E Michael Jackson também era apaixonado em medicamentos, doces e medicamentos, e teve o mesmo fim, infarto agudo do miocárdio provocado por intoxicação medicamentosa. Bom, eu não sou contra medicamento. Tem que tomar? Tome. Tem que tomar? Tome. O problema é que nós tomamos medicamentos aleatoriamente, porque a tia falou, o papagaio falou, alguém, você viu na televisão e termina tomando. Mesmo os medicamentos mais simples podem provocar interação medicamentosa com os outros medicamentos e vai gerar uma nova fórmula no seu trato gastrointestinal. É tudo metabolizado no fígado. Então, vamos lá, açúcar. Olha, o que Ellen White diz, sento-me à mesa com frequência de irmãos e irmãs e vejo que eles usam grande quantidade de leite e açúcar, isso obstrui o organismo, irrita os órgãos digestivos e afeta o cérebro. Passa. Olha, eu coloquei aqui nenhuma revista adventista, para você não dizer que eu estou sendo tendencioso. Eu coloquei todas a época lá do Alfred, aquela lá com Alfred Hitchcock, tem mais aqui a National Geographic, todas falando que o açúcar mata, é venenoso. Passa. Aqui eu coloquei alguns livros bacana sobre açúcar também. Sugar Blue, eu tenho esse, tem aquele prato sujo. De todos esses, todos são muito bons. São livros que vocês... aquele prato sujo e esse daqui são ótimos livros para ler sobre esse assunto. Passa. Bom, açúcar não tem valor nutritivo. Vicia e provoca inúmeras doenças. Passa. O ciclo é o seguinte, você possui o açúcar, ele vai se encaixar nos receptores. Primeiro, nós temos receptores de endocannabinoides, de maconha, né? Ou de drogas. Então, quando você come o açúcar, ele é de índice glicêmico muito alto, vazio, não é nutritivo. Ele bate, aumenta a endorfina, aumenta o sentimento de prazer, só que o açúcar termina virando a glicose, ela vai se transformar em glicogênio no fígado, ele vai virar gordura. Então, muita gente engorda, ou vira citocinas pró-inflamatórias, além de engordar. Passa. Vamos lá, então. Açúcar e glicação.